O que de fato mudou na minha vida depois que eu comecei a produzir conteúdo na internet, né? De forma bem sincera no tete a tete aqui. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Gustavo Keller, sou médico e influenciador, e esse é o segundo episódio da nossa série aqui no YouTube, Instagram Médico de Sucesso. Eu já ia falar papo com o seu bro, que é lá no Instagram, mas é Instagram Médico de Sucesso. Vamos lá, pessoal. Eu quero trazer alguns pontos muito importantes para vocês aqui. E eles são, primeiro, eu vou contar um pouco da minha história para vocês compreenderem, obviamente, para vocês entenderem como foi esse processo todo. E dizer que a produção de conteúdo mudou completamente a minha vida profissional, minha vida financeira e minha autoridade e meu posicionamento como médico hoje nas redes sociais. Então eu quero trazer esses pontos para que vocês compreendam de fato como é que funciona tudo isso e o que eu atingi hoje e por que eu estimulo vocês também a fazerem o mesmo. Eu comecei a produzir conteúdo em fevereiro de 2020. Então, esse mês, em fevereiro de 2026, vai fazer 6 anos em que eu comecei a produzir conteúdo no Instagram de forma profissional. Eu já me aventurei lá no YouTube, inclusive tem vídeo arquivado aí nesse canal. E se você não é inscrito, inclusive, clica aqui embaixo e se inscreve, porque vão ter vários vídeos falando sobre essa mesma temática e outros vídeos também, porque eu gosto de postar várias coisas. Então, pessoal, comecei lá em 2020, no início da faculdade de medicina, tá? No terceiro período especificamente. E qual que era a minha ideia ao produzir conteúdo? Falei assim, gente, eu quero mostrar pra galera como é de fato fazer medicina. Então eu queria mostrar como era dentro da faculdade, ali, as especificidades e tudo mais, e ensinar o que até aquele momento eu sabia. Então no terceiro período da faculdade, o que eu sabia? Eu sabia um pouco de anatomia, um pouco de fisiologia, um pouco de biologia celular e tal, essas coisas básicas que eu não gostava de biologia celular, inclusive. Mas anatomia e tal, essas coisas eu gostava. E tem vídeos sobre anatomia, posts sobre anatomia lá embaixo no meu perfil, se você for olhar lá, no DR Gustavo Keller, no Instagram, DR Gustavo Keller. Então, gente, foi assim, eu decidi com esse objetivo. E aos poucos eu fui mudando isso também, tá? Eu sempre falo para vocês terem um propósito, uma clareza de posicionamento, inclusive esse é o vídeo que eu fiz anteriormente a esse, falando sobre a importância de ter clareza e 7 pontos principais. Esse foi o primeiro. Mas você pode seguir outras temáticas também. No início, principalmente, é interessante que a gente teste bastante os formatos, tá? Então eu testei formatos diversas vezes e comecei mesmo com vergonha, mesmo tendo hate, mesmo tendo vergonha, principalmente a vergonha, porque eu tô frisando isso mais uma vez, porque isso é muito comum. O Instagram e o digital não é uma coisa habitual pra gente quando a gente não tá acostumado com isso. Isso foi o sentimento que eu tive. Esse foi o sentimento que eu tive no início, de vergonha, porque não tinha muita gente, principalmente no meu nicho, que se posicionava, tá? Na medicina tinham poucos, extremamente poucos Instagrams nesse sentido, o meu foi um dos primeiros, e aí comecei, tá? Comecei mesmo com vergonha, mesmo sem saber de fato, claramente o que eu queria. Eu digo que é importante a gente ter clareza de posicionamento hoje, porque eu sei as técnicas exatas para você crescer e sei as estratégias. Então, se eu fosse começar hoje, eu aplicaria essas coisas. É por isso, inclusive, que eu ensino pessoas, porque eu pego toda essa experiência que eu tive e condenso para que vocês tenham acesso a esse conteúdo aqui de forma muito mais facilitada. Então, gente, eu mesmo sem tudo isso, eu comecei sem autoridade, principalmente no início, você vai ver que você não vai ganhar dinheiro, então no início é muito mais difícil por conta disso. Eu comecei mesmo com todos esses empecilhos e dificuldades que a gente tem no início. Então, por que eu quero falar sobre isso? Por que eu trago essa história? Porque é importante vocês saberem disso. Eu demorei uns 8 meses para começar a ganhar dinheiro, demorei uns 6 meses para atingir os meus primeiros 10 mil seguidores, o que hoje, se você aplicar as técnicas corretas, você consegue de forma muito mais fácil e rápida, inclusive com muito mais propósito. Hoje você não tem que buscar seguidores no iCruz, você tem que buscar seguidores engajados, pessoas que vão querer consumir o seu conteúdo com frequência. Então comecei assim lá em 2020 no Instagram, depois eu criei o TikTok, depois de um tempo, inclusive não é o meu forte, eu não gosto tanto do posicionamento do TikTok, mas eu ainda assim produzo conteúdo. Eu pego o conteúdo que eu produzo no Instagram e jogo lá pro TikTok para poder otimizar esse processo, tá? Então eu uso as duas redes sociais e agora eu estou usando Shorts, inclusive também fazendo o mesmo esquema. O YouTube que muda um pouco, né, que é uma conexão mais profunda com o público, então a gente tem que ter, de fato, um pouco mais de substrato ali de conhecimento para poder passar aqui no YouTube, certo? Porque é um vídeo um pouco mais longo. Então, gente, resumindo então essa história, foi isso. Eu tinha 19 anos naquela época, 20, comecei lá no terceiro período e hoje estamos aqui. Hoje, para vocês compreenderem um pouco mais, hoje eu tenho
Já tive mais de 30 parcerias consolidadas ao longo dessa jornada, tá? Com marcas reconhecidas nacionalmente, Cafeiname, Bold, Dux, Live, empresas de residência médica, empresas de contabilidade médica, empresas grandes de fato. Então, que me deram inclusive um retorno bacana por meio de publicidades, e isso é um dos pontos que eu vou comentar aqui que mudou minha vida financeira. Mas o que de fato também foi um game changer ali foi eu ter criado o meu curso. Então chega um momento na produção de conteúdo que você quer criar algo seu, né? Você cansa de ganhar dinheiro só fazendo publicidade para os outros. E você tendo, obviamente, algo a agregar, como você tem que produzir o seu próprio conteúdo baseado nisso, o seu curso, sabe? Para que você possa ganhar dinheiro dessa forma. Então, gente, primeiro ponto. O Instagram mudou a minha vida profissional, tá? Eu tenho aqui um roteirinho básico para poder seguir para vocês, porque eu gosto de falar bastante. Então, o Instagram mudou minha vida profissional. Nesse sentido, o que eu posso comentar para vocês? Oportunidades que eu tive por conta do Instagram que nenhuma outra forma me daria. Se eu tivesse... se eu fosse o presidente do centro acadêmico, eu não teria essas oportunidades. Se eu fosse o melhor aluno da faculdade, eu não teria. O Instagram me proporcionou isso. Então ter contatos, ter networking com pessoas ali do mesmo nicho, pessoas fortes, grandes nesse mercado da medicina, principalmente, que era o meu entorno. Tive oportunidades gigantescas de palestras. Hoje eu inclusive cobro pelas minhas palestras, mas já dei muitas palestras de forma gratuita. Óbvio que se fizer sentido hoje também, a gente tem todo um posicionamento, toda uma estratégia por trás disso, vai de forma gratuita sim, mas óbvio porque você tem que pensar no retorno financeiro disso também, porque dá trabalho dar palestra, dá trabalho ir a congressos, ir lá, planejar toda a rotina para isso. Então, pessoal, eu já dei muitas palestras. Eu dei palestra no Tocantins, em Palma, já dei palestra em Teresina, no Piauí, já dei palestra em São Paulo, já dei palestras em diversos lugares, em Governador Valadares, que é a cidade onde eu estudava, inclusive na faculdade onde eu me formei, que no início a galera caçoava, né, brincava comigo, mas no final da faculdade eu dei uma palestra sobre posicionamento médico e acadêmico de medicina no Instagram. Então, para mim foi um motivo de grande orgulho. Então, galera, mudou completamente o meu profissional ali. Compreende? Então, hoje eu tenho muito mais oportunidades por conta do Instagram. Hoje é muito mais fácil para mim entrar em contato com o médico e perguntar sobre algo, ter uma oportunidade de parceria, por exemplo, de chegar e estar em um evento. Tudo isso por conta do Instagram. Beleza? Então, primeiro, mudou completamente a minha vida profissional. Hoje, inclusive, eu atraio pacientes também por meio desse Instagram. Eu tenho meu consultório em Santa Maria de Etibá. Por mais que eu esteja estudando para a prova de residência médica, eu atendo tricologia também, a parte de transplante capilar. Eu já contei a história no canal também. Então, eu atraio pacientes também pelo Instagram. E eu vendo os meus cursos, vendo o meu posicionamento de fato para as pessoas, agrego valor por meio disso, que é muito importante, não é de fato o objetivo do vídeo, mas entendam, tá? Que isso mudou completamente minha vida profissional. Segundo, mudou minha vida financeira, gente. Olha só que interessante. Eu era um acadêmico de medicina, que eu fiz medicina numa faculdade particular, mas que os meus pais precisaram, basicamente, depois de um tempo da minha produção de conteúdo, depois do primeiro, segundo ano ali, precisavam pagar o essencial, que era a mensalidade. E também porque eles queriam fazer isso por mim. Mas eu tinha condições, muitas vezes, de pagar. Inclusive, eu paguei porque a gente passou muito perrengue também. Paguei mensalidades da minha faculdade com o dinheiro do digital. E eu vivi um padrão relativamente bom, sabe? Eu viajava, eu comprava do bom e do melhor, não tinha restrição de supermercado, como por exemplo alguns amigos, pessoas da faculdade que ganhavam um dinheiro limitado dos pais. Eu não, eu tinha o meu dinheiro próprio e eu fazia o que eu quisesse com isso. Comprei o meu primeiro carro, com esse dinheiro também do digital, tinha motinha, né, que na época meu pai e meu irmão me deram, e depois troquei por uma moto melhor, troquei por outra moto, depois comprei um carro, depois troquei de carro, depois troquei de carro de novo, tudo com dinheiro do digital, antes de formar, tá? Isso antes de formar em medicina. Isso aí serve muito para os acadêmicos, né, que pensam em ter uma renda extra, tudo. Sim, mudou minha vida financeira. A monetização vem como consequência, galera, dessa autoridade que você vem construindo, do valor que você gera para as pessoas. Então, como é que funciona, né, de fato, a parte financeira no Instagram? Você tem algumas possibilidades.
Você consegue monetizar por meio das suas lives, ganhar uns selinhos ali e tal, uns presentinhos nos seus Reels. Essas coisas são intrínsecas do Instagram, mas de fato como você vai ganhar dinheiro é com parcerias ou criando o seu próprio produto. Parcerias hoje, elas pagam muito bem, inclusive para micro-influenciadores. Nano e micro, aqueles que estão de 0 a 10 mil seguidores, de 10 a 100 mil seguidores, nano e micro, respectivamente. As marcas gostam muito desse tipo de creator hoje. Então não pense que você, não, eu sou pequeno que eu não vou conseguir ganhar dinheiro com parceria. Vai sim, porque as pessoas gostam de micro e nano influenciadores porque eles têm um público geralmente muito engajado. Quando a pessoa começa a crescer muito, geralmente, ela começa a perder essa conexão de fato com o público. E geralmente esse público desses nano e micro influenciadores, eles são um público virgem, digamos assim, desse influenciador. Por quê? Essa pessoa provavelmente nunca postou tanta publicidade assim, tantas coisas nesse sentido. Então são vários pontos que fazem essas marcas se atrair por essas pessoas. E obviamente você precisa gerar valor para essas pessoas por meio do seu conteúdo. Gerando valor por meio do conteúdo de forma gratuita, as pessoas vão acreditar em você e vão comprar algo quando você fizer uma publicidade. Então é assim que funciona. E também tem um meio de você ganhar dinheiro por meio dos seus próprios produtos. Hoje eu tenho o método APD 2.0, que até então a gente está reformulando, inclusive, para relançar com 3.0, com diversas melhorias, inclusive encontros mensais comigo, tá? Para os alunos, é muito bacana. Hoje a gente já tem mais de 300 alunos no método APD. E eu tenho uma mentoria também em grupo individual para médicos e profissionais da área da saúde. Então, pessoal, é dessa forma, basicamente, que o Instagram mudou o meu game financeiro. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Gerar valor de forma gratuita, produzir bastante conteúdo, e aí você, como consequência, quando você fizer uma parceria, você vai gerar valor para esse público a ponto deles comprarem esse produto e você ganhar dinheiro com essas parcerias, certo? Então é isso. E além desses ponto e segundo ponto, primeiro e segundo ponto, o terceiro é que eu mudei completamente a minha autoridade, o meu posicionamento. Então hoje, para mim, eu não preciso provar muitas coisas, certo? Quando eu estou, por exemplo, mandando uma solicitação de parceria ou mandando alguma solicitação de palestra, se eu quiser palestrar em algum lugar, etc., se eu tiver fazer essa prospecção ativa, digamos assim, desses clientes e de marcas e de palestras. Minha autoridade, ela comunica por si só no Instagram. Então, o meu Instagram se comunica, o meu conteúdo comunica. E aí, a partir dali, aquele público, aquela empresa vão compreender se faz sentido ou não fazer a parceria. Ou o paciente vai compreender se vai querer fazer uma consulta comigo ou não, compreende? Então, essa autoridade, esse posicionamento, o Instagram traz com muita fidelidade para você, caso você consiga se posicionar de uma forma interessante. Para isso, gente, a gente precisa, obviamente, de estratégia. Então, hoje, eu ensino justamente isso, para que você não precise traçar um caminho pedregoso, assim como eu tracei, para poder chegar a um sucesso. Então, hoje eu tenho 340 mil aproximadamente seguidores no Instagram, 348. E eu demorei 6 anos, né? Vamos colocar 6 anos para poder atingir essa marca. Hoje você não precisa desse tempo inteiro para atingir essa marca. De coração, se eu soubesse o que eu sei hoje, começando do zero, eu chegaria nessa marca com muito mais facilidade. Porque existe técnica, existe estratégia, existem linhas editoriais, existe estruturação do seu perfil, existe conteúdo que atrai seguidores, existe conteúdo que engaja, existe todo um aparato por trás desse seu posicionamento, que não é só simplesmente pegar o celular e começar a produzir. Óbvio que esse pegar o celular e começar a produzir é o primeiro passo, mas você precisa, a partir disso, ter estratégia, certo? Fazer acontecer de forma estratégica. Então é isso que eu ensino para vocês. Então, pessoal, o Instagram mudou completamente todos esses meus aspectos, né? Primeiro, aqui ó, voltando, né? Para vocês entenderem em ordem, mudou minha vida profissional. Hoje eu tenho diversas parcerias e oportunidades e justamente isso, oportunidades de crescimento. Ampliou minha visão, ampliou meu alcance. Então o alcance profissional é muito grande. Segundo, mudou completamente a minha vida financeira. Tive minha independência financeira durante a faculdade e tenho hoje, às vezes nem trabalhando como médico. Por meio do Instagram só eu consigo tirar uma renda que me sustenta tranquilamente. E terceiro, mudou completamente o meu posicionamento e a minha autoridade como médico e como influenciador. Certo? São esses 3 pontos. Tudo isso mudou bastante na minha história.
Eu venho de família humilde, óbvio, com a mínima condição possível para me dar uma condição, digamos assim, confortável, mas de muita luta e de muita garra. Meu pai, depois eu posso contar essa história aqui, meu pai faleceu no final da minha faculdade de medicina, ali no 5º ano, no dia 8 de dezembro de 2023, eu formava 12 de dezembro de 2024, faltando um ano. Então ele era fundamental para manter essa renda, para poder pagar a minha faculdade. Seria o maior orgulho dele. Então para mim foi um baque emocional muito grande e financeiro também na família. Então para vocês compreenderem que isso me ajudou bastante também financeiramente, até ajudar nessas despesas, pra vocês entenderem. Então, pessoal, desculpa se eu mudei um pouco aqui, de fato, eu joguei, fui lá um pouco, voltei para trás, mas eu quis trazer esse conteúdo para vocês um pouco mais próximo e ao mesmo tempo técnico, mostrando das partes técnicas ali, né, do financeiro, do profissional, do posicionamento, para que vocês compreendam a importância de estar no digital. Certo? Então espero que eu possa, por meio dessa série Instagram Médico de Sucesso, ajudar vocês nesse posicionamento estratégico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês querem para os próximos vídeos. Já curte esse vídeo e principalmente se inscreve no canal para você receber os próximos que vão vir aí em sequência. Beleza? Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Um abraço.